O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. O enlace nestas duas narrativas que nos acompanham durante o período da Páscoa, os Atos dos Apóstolos, dada a sua descrição da igreja que vai pouco a pouco nas tensões da vida, entendendo-se como aquela que deve prolongar a presença do ressuscitado onde quer que se encontre, em Jerusalém, na Judéia, Galiléia, Samaria, até os confins do mundo. E o Evangelho de João, dada a densidade da sua teologia, o evangelista João, num sentido diverso daquele dos sinóticos, conduzido pelo mesmo Espírito, vê o Cristo, os seus acontecimentos, seus milagres, seus sinais, numa outra perspectiva. Retoma, redireciona, acrescenta, enfatiza e aprofunda com sutileza e com profundidade como nenhum dos outros evangelhos. Portanto, é João, o evangelista escolhido, para nos conduzir de um modo especial durante o período da Páscoa, em que nós sempre de novo comparecemos diante deste acontecimento que mudou decisivamente a história da humanidade. Porque no nosso ditado a gente diz, sobretudo quando estamos em momentos difíceis, que para tudo tem jeito, menos para a morte. Jesus Cristo mudou o ditado, até para a morte tem jeito. O jeito da morte é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente ressuscitou e apareceu a Simão. Tanto nos Atos dos Apóstolos quanto no Evangelho que ouvimos há pouco, há um enlace. Sempre quando meditamos um texto bíblico, e aqui com modéstia posso dizer que essa sempre é a maneira com a qual conduzo a reflexão dos textos, nós temos que prestar atenção nas palavras que se repetem, porque a Bíblia foi escrita numa compreensão do pensamento que é a judaica, onde o pensamento é construído numa espiral. As palavras vão se repetindo, nós vamos e voltamos não ao mesmo lugar, mas ao mesmo tempo, estando no mesmo lugar, damos um passo à frente. Assim como é a vida da gente, não é? A gente julga que está entendendo aqui, acontece uma circunstância, nós temos que ir para lá. E quando chegamos aqui, a gente tem que voltar. E aí imaginávamos que estávamos com razão aqui, mas há uma série de coisas atrás de nós que, se forem ignoradas, nos faltará o bom senso. A gente vai circulando, né? E neste círculo a gente sobe. E estamos a caminho da pátria definitiva, a pátria celeste. Nessa perspectiva, há uma inclusão tanto nos Atos dos Apóstolos quanto no Evangelho, que é o tema do julgamento. Há uma atmosfera forense e judicial. Nos Atos dos Apóstolos se fala do cárcere, Paulo e Silas colocados na prisão e o Senhor liberta os cativos. Tanto quanto no Evangelho, o Cristo diz que há julgamentos acontecendo. Um julgamento conforme o mundo, que costuma condenar pessoas injustamente. Aconteceu assim ao longo da história, de Sócrates a Jesus Cristo. Toda pessoa que defende a verdade estará exposta a não ser bem compreendida e terá que pagar o preço da defesa deste seu valor, dos seus princípios.
até os dias de hoje, não é? Até os dias de hoje há julgamentos injustos. Pois bem, comecemos olhando para os Atos dos Apóstolos. Aqui se concretiza o que Jesus diz no capítulo 16 do Evangelho de João. Um versículo que não está aqui presente, mas contido no mesmo capítulo. Haverá um tempo em que aqueles que vos perseguirem julgarão estar prestando culto a Deus. Jesus alerta o coração dos discípulos para o fato de que à igreja nunca faltará perseguições. E aqui precisamos fazer uma diferenciação nesse horizonte semântico, quer dizer, esse horizonte de sentido do julgamento. Nós temos que fazer uma distinção entre um julgamento e um simples juízo. O juízo é inevitável. Juízo significa olhar para uma pessoa do lado da outra e dizer: esta é mais alta, esta é mais baixa. Significa olhar para uma pessoa e dizer: essa está vestida de vermelho, essa está vestida de laranja. Portanto, os juízos são inevitáveis. Para sermos fiéis a Kant, o filósofo, nós temos até juízos, formas em nós que precedem a nossa própria capacidade de raciocínio. Dou um exemplo para seguir Kant. Quando é que nós aprendemos o que é o tempo e o que é o espaço? Kant diz que é coisa que vem com a gente no pacote. São formas a priori da sensibilidade. A gente não tem muito bem uma noção sobre o que é o espaço, não é? É muito difícil de escrever o que é o espaço. Ao mesmo tempo, é muito difícil de escrever o que é o tempo. É uma forma dentro de nós. Inclusive, é muito relativo, né? Quando nós estamos do lado de uma pessoa que a gente gosta, o tempo passa rápido. Mas quando a gente está do lado de uma pessoa chata, a gente fica o tempo todo contando as horas, né? E a gente é tão safado que o nosso pé já começa a se orientar na direção para onde a gente quer ir, porque o corpo fala. Então perceba bem, os juízos são inevitáveis, nós estamos o tempo todo julgando as coisas, até sem perceber, uma coisa é boa, uma coisa é ruim, uma coisa nos agrada, uma coisa desagrada. Mas o julgamento é uma coisa mais complexa. Inclusive, as Sagradas Escrituras, sabendo que os juízos são inevitáveis, nos diz que a gente não pode julgar os outros, porque o único que pode julgar é aquele que é capaz de ver o todo, que é Deus. O juízo é inevitável. Num ambiente de trabalho, é umas pessoas com as quais a gente convive que são personas não gratas, pessoas que a gente não gosta muito, a gente tem que conviver porque tem que pagar boleto, mas se fosse por nossa vontade, a gente pediria para cantar para subir. Então é inevitável ter juízo. Agora, o julgamento ele é perigoso. Então, o julgamento vai exigir de nós a capacidade de ver sobre outra perspectiva, escutar melhor, respirar aquela insatisfação imediata e ver se, de fato, a gente está percebendo as coisas como elas são e não como a gente gostaria que fosse. Então, prestemos atenção nisso, né? Se, inevitavelmente, nós temos juízo sobre as coisas, tomemos cuidado com os nossos julgamentos, porque eles podem nos trair. Nós, às vezes, podemos julgar até com razões, mas podemos perder a razão, se não deixamos que o nosso julgamento sobre nosso esposo, esposa, filhos, no ambiente de trabalho, seja conduzido pelo dom do conselho. Porque só o Espírito é o Espírito da verdade. Porque a gente mente que é uma beleza. Mente sobre os nossos interesses, mentimos em nome do nosso grupo, mentimos por corporativismo, mentimos porque a gente tem medo. Medo, inclusive, de nós. Então, ai de nós, se nós somos abandonados aos nossos juízos e eles se tornarem julgamentos. Podem fazer muito mal. No versículo 22, o texto diz que os magistrados, magister, mestre, magistratura, os juízes, jogaram Paulo e Silas na prisão. Antes, lhes rasgaram as vestes e lhes açoitaram. A Escritura alerta para isso. No Salmo 82, ó juízes, vós sois deuses, no entanto, como homens morrereis. Hoje, seja na internet, seja nos tribunais aqui e acolá, na corte da rainha Margarete da Dinamarca, há juízes que se julgam deuses, julgam, condenam, subvertem a lei, ontem, hoje e sempre. No entanto, a Escritura alerta, ó juízes, vós sois deuses, no entanto, como homens morrereis, cada um de nós,
no momento em que estiver se julgando, juiz da vida dos outros, do mundo, do casamento e da história, se pergunte se não está se inchando demais e impedindo Deus de ser Deus. Não obstante, esta nossa mania de querer julgar a história, os outros, e ter uma palavra apressada sobre os acontecimentos, o Senhor Deus se utiliza, não é? Deus às vezes age apesar de nós, naquilo que vamos categorizar nesta manhã do sagrado avesso. Sagrado avesso. Deus se esconde no avesso da contradição, de uma calúnia, de alguém que nos esteja causando desconforto. Deus lá se esconde e lá se revela. Verdade no grego é aletheia, ou seja, desvelar-se. Às vezes uma pessoa que nos está enchendo o saco, se nós deixarmos que essa relação seja preenchida pelo Espírito Santo e pela sua graça divina, pode aletheia, pode revelar uma verdade sobre nós, sobre os outros e sobre as circunstâncias. Deus fala no sagrado avesso de uma prisão. No meio da dor, da vergonha e da perseguição, Ele faz de Silas e de Paulo instrumentos seus. E como é que Silas e Paulo deixam-se conduzir como instrumentos de Deus? Na medida em que não julgam apressadamente as circunstâncias, porque poderiam ficar ressentidos, poderiam desanimar. Neste sagrado avesso da dor, da vergonha, da prisão, da incompreensão, com serenidade e com alegria, o cárcere se torna uma casa de oração. Com serenidade e com alegria, o cárcere se torna uma casa de oração. Aqui devo fazer uma reminiscência. No dia da Páscoa, nós cantamos a sequência, onde a sabedoria da Mãe Igreja assim diz: Vitime Pascali laudes imolem Christiani. Cristãos, imolem a Deus um sacrifício de louvor. Às vezes sua casa, seu trabalho, às vezes as relações diversas que você tem, pode estar parecendo um cárcere, te aprisionando, te afligindo, te angustiando. Então ofereça um sacrifício não de murmuração, não de ressentimento, mas com serenidade e alegria, ofereça um sacrifício de louvor. Cantate al Signore um cântico novo. Vamos cantar ao Senhor um cântico novo, ao invés de ficar repetindo as nossas murmurações. Ninguém me ama, ninguém me quer. Que lugar difícil, estou sendo perseguido. Ai, meu Deus. Não, imole a Deus um sacrifício de louvor. Assim a prisão e o cárcere podem se converter num lugar de ofertar a Deus tudo aquilo que somos. Nós somos ofertas vivas, como lembra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Portanto, nossa dor, nosso sofrimento é o lugar onde Deus manifesta a sua ação salvadora. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 10, alerta a Timóteo. Timóteo que era jovem, na peça Hamlet, com uma certa ironia, o rei Cláudio, vendo que Hamlet está descobrindo alguma coisa na Dinamarca de podre. Às vezes os jovens veem com mais antecedência, mas ao mesmo tempo, vendo com os seus juízos, tem que tomar cuidado com os julgamentos. Então o Cláudio diz assim: é nos grandes que a loucura deve ser vigiada. Portanto, Hamlet vai aprendendo ao longo da peça que às vezes a gente tem que guardar os nossos olhos, nossos ouvidos e a nossa boca, não sermos apressados nos nossos juízos, porque fruta podre cai sozinha. O apóstolo Paulo alertando Timóteo, a quem ele confia uma missão, mesmo sendo jovem. E sempre é muito difícil confiar ao jovem uma função de gestão, porque os jovens têm pressa. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos, pelo qual eu tenho sofrido e estou acorrentado. Mas não a palavra de Deus, ela não está acorrentada. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, o apóstolo Paulo comunica a Timóteo: nos momentos em que o ímpeto da sua juventude te pedir um juízo apressado, lembra-te de Cristo, que foi imolado como ovelha ao matadouro e vai em silêncio, não querendo discutir. Pilatos pergunta para Jesus: o que é verdade? O Cristo se cala, porque nós não podemos dar pérolas aos porcos. Paulo diz a Timóteo, o jovem Timóteo:
Lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos, estando acorrentado, sofrendo como eu estou sofrendo. Fique tranquilo, a palavra de Deus não está acorrentada. Portanto, no momento oportuno, assim verificamos nos Atos dos Apóstolos, primeira leitura, a palavra de Deus, que é a liberdade. Ela fará cair todas as correntes e também as máscaras. O carcereiro, vendo que Paulo e Silas não haviam fugido, depois da obra maravilhosa do Senhor, que com a sua palavra faz cair sementes, faz cair as correntes e faz abrir os cárceres, ele diz: o que eu devo fazer? E aí o apóstolo Paulo diz: o que você tem que fazer? Crer, basta crer. No salmo que nós cantamos, assim se diz, o salmista pede ao Senhor: completa a mim a obra começada. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. No Evangelho de João fica muito claro. A obra que Deus espera de nós é a fé. Esta é a obra que o Senhor espera, que nós acreditemos em Deus e naquele que Ele enviou, Jesus Cristo. E por que é importante saber que a obra vem de Deus? Porque a nossa tendência é querer que a obra seja nossa e seja feita no nosso compasso e à nossa maneira. Mas o Salmo alerta: se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiarão os sentinelas. É inútil levantar de madrugada, querendo conquistar o pão do trabalho que o Senhor concede aos seus amados enquanto dormem. A obra do seu casamento, a obra do meu ministério, a obra no seu trabalho não pode ser um projeto pessoal, porque ele vai ruir. Tem que ser um projeto de Deus. Nos momentos em que você estiver sentindo que a sua casa, que o seu ambiente de trabalho, que a sua família está em ruínas, reze esse Salmo 137, 138. Peça que o Senhor, com a sua bondade que é desde sempre e para sempre, com o Senhor cujo amor é verdade, que não deixe inacabada a obra, o sonho, o projeto que é dele. Ele, com a sua sabedoria, é o arquiteto. O Senhor Deus, no seu amor, não só não desiste, nem nos permitirá desistir. Voltamos a Atos dos Apóstolos. Ao abrir-se a obra da fé, a edificação, ao projeto, ao sonho de Deus, o carcereiro, ele mesmo se converte e é batizado junto com a sua casa. Esse é um leitmotiv, um refrão dos Atos dos Apóstolos. Quem se converte atrai para si bênçãos à sua casa. Os Atos dos Apóstolos estão recriando aquilo que não deu certo lá no Pentateuco. Moisés passava a fio de espada quem não obedecia. Então, logo depois, ele foi sucedido por Josué. E Josué, então, pergunta ao povo: e aí, vocês vão ir para onde? Qual que é a decisão que vocês tomam? Vão ficar dando trabalho para mim, como deram para Moisés? O povo, então, com medo, diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, já vimos o que aconteceu na época de Moisés, não vamos fazer essa burrada. Então, os Atos dos Apóstolos, mais uma vez, como um midrash, está retomando isso, né? Aquele que se converte, aquele que deixa se conduzir por Deus e abre o seu coração, como ontem Lídia, hoje o carcereiro, poderá fazer com que sua casa sirva a obra do Senhor. E, evidentemente, depois desse momento, o carcereiro chama Paulo e Silas para comer em sua casa, não é? É uma tradição apostólica. A barriga dos bispos e dos padres é um cemitério de francos. Os bispos e padres gostam de jantares e comem bastante, via de regra. Hoje tem mais padre coaching, não é? Aí faz uma tatuagenzinha assim de abelha na mão, aí deve comer menos. Mas a tradição apostólica, desde o início, é que se você quer ter sucesso com o padre da sua paróquia, chama ele para jantar. Pois bem, vamos terminar essa reflexão antes que eu perca meu emprego. O Evangelho, o Cristo diz: o Espírito da verdade é que convence o mundo. Não somos nós que convencemos com os nossos juízos. Peça ao Espírito Santo para convencer e para conduzir. E Jesus diz que é um pecado não crer. Aqui, claro, nós temos que ter respeito às pessoas, como lembra Santo Tomás de Aquino, que têm ignorância invencível. Talvez pela criação, talvez pelo contexto, tenham dificuldade de se abrir, não é?
Eu não tenho dúvida nenhuma de que há ateu mais próximo do reino dos céus do que muita gente por aí, inclusive de túnica e casula. No entanto, Jesus alerta que se Ele vem a nós com a sua graça e nós o resistimos, a gente está trilhando para nós um caminho de condenação. Vamos à etimologia. Pecado, no grego, é hamartia, que é perder a rota. Sem fé, sem abrirmos a Jesus Cristo, às vezes até sendo cristãos em segredo, como lembra Karl Rahner, né? Tem gente que professa outras religiões, por estar num outro contexto e por aí vai, mas é um cristão em segredo. Não estou dizendo nenhuma heresia, não, né? As sementes do verbo que estão espalhadas por aí. A pessoa, no momento oportuno, irá se abrir à graça de nosso Salvador, Jesus Cristo. Aqui eu não estou querendo dizer que todas as religiões são a mesma coisa, não. Estou querendo dizer que a gente não pode colocar freio na graça de Deus, porque Deus pode agir na vida das pessoas. O Espírito Santo não tem barreiras. Então, se a gente se fecha à graça de Deus, aí há o pecado, e aí está sobre nós um julgamento de condenação. E Cristo aqui nos faz perceber, não é? A semelhança do Rio Negro e dos Solimões, aquelas águas que caminham juntas, mas não se encontram, que há dois tipos de julgamento. O julgamento desse mundo, que é um julgamento de condenação e de morte. Um julgamento do príncipe deste mundo. O julgamento do príncipe deste mundo condenou Jesus à morte e continua condenando ainda hoje. Quem defende a verdade é perseguido. As pessoas mais pobres e mais simples, que são esmagadas pelas grandes corporações, não é? Que vão diante de juízes comprados e não têm os seus direitos. Esse é o julgamento da morte desse mundo, que condenou Jesus e continua condenando a morte. Mas há um outro julgamento, que é paralelo, o julgamento de Deus. E é muito belo, porque é um julgamento não de condenação. Com efeito, o Filho do Homem veio a esse mundo não para condenar, mas para salvar. E quem é o nosso advogado nesse julgamento, no qual nós podemos ficar tranquilos, mesmo caluniados, injuriados, incompreendidos, perseguidos? O advogado é o Espírito Santo. Paráclesis no grego, aquele que se coloca do lado. Paráclito. Ou seja, você, nos momentos em que estiver sendo devorada por um juízo, por uma incompreensão, não queira julgar antes do tempo. Invoque o Espírito Santo, porque ele está do seu lado, dentro de você. Espírito que intercede por nós, inclusive porque nós não sabemos o que pedir, lembra a carta aos Romanos. E com a força desse Espírito, com o consolo desse Espírito Santo, nós estaremos certos de que, mesmo nas incompreensões e incoerências deste mundo, onde o preço do crime compra o juiz, a história está sendo conduzida pelo justo juiz e no tempo oportuno nos será feita a justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ao justo juiz, nossas sinceras preces.